Amados povos e nações de língua portuguesa, nesta noite do dia 30 de dezembro do ano de 2019, os dois mais temíveis profetas antigos do Senhor Jeová Yahweh, aqueles sobre quem repousou a mais densa, escura e aterrorizante nuvem da glória de Deus, a mesma nuvem que visitou Moisés e visitou o povo de Israel no deserto a caminho da terra prometida, e agora está visitando os seus servos na missão com a igreja dos gentios, a noiva de Cristo. Eles vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para dar continuidade a uma gravíssima conversa do Senhor Deus com a igreja desobediente, com a igreja apóstata, determinando agora para a igreja um tempo para se arrepender, porque o juízo de Deus está na porta. Então eles disseram: bem, povo abençoado, 10 horas e 19 minutos no horário da África Oriental, o Senhor Jeová falou comigo, o Senhor, o poderoso Criador, aquele que vocês viram me visitar em Kisumu na semana passada, o tremendo Deus de Israel, meu amigo, meu único amigo, Jeová Tsabaoth, o Senhor dos exércitos do céu, o Senhor dos exércitos, aquele que destruiu Sodoma e Gomorra devido à sua perversidade, homossexualismo e pecado sexual e perversão, aquele que destruiu a terra inteira durante o tempo de Noé com enchentes, aquele que visitou, o mesmo que visitou naquela aterrorizante nuvem quando ele me visitou na semana passada em Kisumu. Ele destruiu a terra inteira e ele tem a capacidade de destruir a terra inteira devido ao pecado, por conta do pecado, negligência e calúnia contra ele, calúnia contra os seus servos, da mesma forma como eles caluniaram Noé, aquele tremendo Deus de Israel, aquele que julgou Israel de volta à Babilônia, de volta ao cativeiro, de volta à escravidão na Babilônia, quando eles não o ouviram, aquele que escolheu Jerusalém como centro da terra, aquele a respeito de quem a Bíblia escreve, diz em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11, ele diz: teu Senhor é a grandeza e o poder, e é a glória, e a vitória, e a majestade, porque realmente teu é tudo quanto há nos céus e na terra, teu é o domínio, ó Senhor. E tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Este é o Deus que você vê que me visitou em Kisumu na semana passada, visitando os seus mais tremendos e mais temíveis profetas na semana passada em Kisumu, na mega exposição da palavra 2019 em Kisumu. Ele falou comigo hoje a respeito da gloriosa vinda do Messias, e nesta conversa, povo abençoado, ele falou comigo a respeito do avivamento da igreja, da preparação do caminho, da purificação do pecado, para preparar um caminho ungido, um caminho glorioso, um caminho santo, um caminho justo, para a gloriosa vinda do Messias. E nesta conversa desta noite, povo abençoado, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Yahweh, ele me mostrou o corpo de Cristo globalmente novamente. E se há alguma coisa que vocês entendem agora, é que desde a visitação em Kisumu, ele está lidando com a igreja, o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo globalmente, mostrando-os e reportando-os aos seus
os mais gloriosos profetas. E ele me levou por todo o mundo e me mostrou os falsos profetas. E isto te diz que ele está prestes a começar, ele já começou a agir nos falsos profetas. Ele está prestes a começar a purificar a casa dos falsos profetas. Então ele me mostrou, ele começou me mostrando os falsos profetas na América, nos Estados Unidos da América, e eu os vi ministrando. Então o Senhor me levou até onde eles estão ministrando, e então ele os reporta. Ele os reporta a nuvem que vocês viram visitar Kisumu nesta semana passada. Neste domingo passado, ele agora levou os seus tremendos profetas até a América, os Estados Unidos da América, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, e ele começou com os Estados Unidos, e ele reportou os falsos profetas, e ele disse: olha o que eles estão fazendo na casa do Senhor. E eu pude vê-los profetizando falsamente, fazendo o que eles estão fazendo em uma base diária, como vocês sabem. Esta falsa profecia que eles estão fazendo, os falsos apóstolos, eles também os mostrou para mim. Os falsos mestres que pregam o evangelho na América, o evangelho que é doce para a carne, levando as pessoas para o inferno. Eles estão conduzindo as suas congregações para o inferno. Eles estão ensinando outro tipo de graça. A graça que é barata, que não tem justiça, que você não tem que fazer nada. Você pode permanecer no pecado para sempre. E eles ainda sustentam e alegam que vocês estarão no glorioso reino no céu, o glorioso reino de Jeová. O mesmo Jeová que diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O mesmo que disse que sem santidade, sem justiça, ninguém o verá. Então, ele os reportou para mim nas suas práticas falsas. Até mesmo como eles estavam falando e pregando, e eu pude vê-los. Mas é surpreendente, porque então ele me leva até o lugar onde eles estão falando, e eles estão dizendo: veja, a nuvem de Jeová já visitou, e os poderosos profetas do Senhor estão do outro lado. Então eles estavam tendo um debate se eles deveriam vir. E eu sei que se há um lugar onde o arrependimento deve começar, este é um gatilho. Este se torna o momento decisivo, o momento da volta no qual eles podem mudar o seu curso. Eles estavam muito conscientes da falsidade que eles praticavam, nas quais eles estavam envolvidos, e eles temiam que os megaprofetas deste lado estavam vendo-os, e eles estavam muito cientes de que a prática deles era falsa. Eles sabiam que deste lado eu estava ciente, porque eu posso ver todas as mentes, eu posso ouvir tudo que as pessoas falam em todo o globo. Eles sabiam que eles agora não podem se esconder diante dos olhos do Senhor, de que eles estão vivendo diante dos próprios olhos de Jeová, Yahweh. E ele fala para mim, e você vê os dois profetas do Senhor de pé lá, um no corpo glorioso e o outro no corpo físico, e Deus está me reportando e me dizendo: veja, eles ainda estão praticando falsidade, e eles estão mentindo para as pessoas, e eles estão conscientes que os olhos do Senhor estão nos profetas de Yahweh, e que nós estamos cientes de que eles estão praticando falsidade, de engano, mentiras. O Deus Altíssimo agora está construindo um caso forte, construindo um grande e forte caso contra eles. Nas suas recâmaras de justiça, o Deus que você viu descer sobre a cidade de Kisumu de uma forma mega que quase a esmagou. Este poderoso Deus, Jeová Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos, aquele que Melquisedeque introduziu como o Senhor Altíssimo,
Altíssimo. Ele agora reporta. Ele reporta a respeito dos falsos profetas, os falsos apóstolos e as suas práticas na casa, como que eles corromperam a casa do Senhor e desviaram o povo do Senhor, as ovelhas inocentes de Cristo. E ele construiu um caso tão poderoso contra eles. Este é aquele que falou comigo, e é totalmente surpreendente, porque a sua ira, então eu vejo a ira dele que é inextinguível. Nenhum homem, nem a terra pode permanecer diante dele. A ira dele é inacreditável, ele pode esmagar a terra. Ele me mostrou a sua ira e como que ele pode esmagar a terra inteira a respeito desta falsidade no altar do Senhor. Ele é o Senhor, o soberano Senhor. A sua soberania é indiscutível, incontestável. Ele é Deus, e por causa do seu ódio, da forma como ele odeia o pecado, o seu ódio pelo pecado fez com que ele sacrificasse e oferecesse o seu único filho unigênito. E se há um lugar no qual você pode enfatizar o ódio dele contra o pecado, aí está agora. Está bem aí, este é o lugar onde ele teve que sacrificar Cristo, o amado do céu, Deus Filho, na cruz, para poder limpar o pecado, para purificar o pecado da vida da sua criação. Então ele reportou para mim a falsidade na igreja. Isto significa que o tempo está se esgotando para a gloriosa vinda do Messias. E então depois disso, o Senhor Yahweh, esta mega nuvem, a grande águia que veio aqui sumo, a insuportável, inatingível águia, a inatingível grande águia, a nuvem de Deus, que moveu os filhos de Israel da escravidão para adorar no deserto e em Jerusalém. A nuvem que até mesmo os rios e os mares abrem caminho. Aquela tremenda nuvem que me visitou, o meu amigo, meu único amigo que me visitou em Kisumu na semana passada, apenas 7 ou 8 dias atrás. Agora ele falou e ele reportou aos seus 2 profetas, aqueles que estão julgando as nações agora. Ele reportou para eles a respeito da falsidade, os falsos profetas, as falsas práticas na casa, no santo altar de Jeová. E eu pude ver os falsos profetas na América. Eu os vejo praticando e pregando e fazendo estas coisas durante todo o tempo, mas o tempo acabou agora e eles não vão escapar. E alguns deles, uma delas é uma senhora falsa profeta, muito conhecida, está sempre viajando, e ele a reporta também. O tempo acabou. E eu me lembro muito bem que o Senhor falou a respeito disto agora, e ele fala a respeito disto na maior fúria da sua ira. E na segunda parte desta conversa hoje, então ele me mostra a melhor parte, a parte melhor disto. Eu acho que há um avivamento que deve acontecer e somente o Senhor sabe o tempo, o dia e a hora enquanto tivermos tempo. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. O aterrorizante Deus de Israel, o terrível Deus de Israel, o Deus de Jacó. Então ele me mostra muitos pastores de muitas nações agora se reunindo devido somente à visitação em Kisumu. Eles estão dizendo que eles agora têm que vir. Eu vejo que alguns deles chegaram em grandes delegações, sentando e discutindo comigo como ir aos seus países. O caminhão para o avivamento, como que eles podem ir e entrar neste trem, este mega mover de Deus, este
massivo avivamento de Jeová, a visitação do Senhor para preparar o caminho ungido, a igreja gloriosa, a igreja santa com zero tolerância, sem comprometimento para a gloriosa vinda do Messias. Eu vejo grandes conjuntos de delegações vindo e se apresentando, até mesmo agora eu vejo que alguns deles são líderes governamentais. Eles vieram com pastores das suas nações e os estão apresentando, e eu vejo que um deles é um líder governamental que está apresentando os líderes da igreja. E eles se sentam e dizem: por favor, nós precisamos que o Senhor venha, que o Senhor venha às nossas nações. Então, naquele ponto, o Senhor do céu apresentou um grande sapato, um sapato branco muito grande e glorioso. O sapato que este que está falando com vocês está usando. 2 deles, muito enormes. Eu nunca vi sapatos tão grandes. E eles estão sentados lá, os líderes governamentais que estão introduzindo os pastores, os líderes religiosos, os líderes da igreja das suas nações. Então o Senhor coloca esses 2 grandes e gloriosos sapatos que estes 2 profetas estão usando bem diante dos olhos deles, sem discussão. Este é o tempo tremendo. Eu nunca vi um sapato tão grande, maior do que um veículo. 2 sapatos enormes, brancos, gloriosos. Enquanto eles estavam discutindo, isto também me deu um pequeno entendimento de quão enormes estes profetas são. Enormes, maiores do que um caminhão, grandes sapatos. Mas então, eu vejo outros também, outras delegações. Eu agora vejo outros falsos profetas que também estão dizendo que precisam vir e se arrepender. Então, esta é a melhor parte da conversa. Este é o gatilho, eu disse, que vai dar início ao avivamento global, porque até agora é somente o Quênia preparando para o glorioso e eterno reino de Deus. E Deus veio para confirmar que somente a igreja que se submeteu sob o conselho e a instrução de Deus, incrustada nestes 2 profetas, e intencionalmente, deliberadamente, eles estão dando um passo para preparar o glorioso caminho para a gloriosa vinda do Messias no coração das pessoas, de uma forma deliberada, pública, nacional, para dar um passo como nação e dizer: nós vamos nos preparar em santidade para a gloriosa vinda do Messias, para o Rei da Glória, o Rei da Justiça. Mas agora eu vejo alguns falsos profetas da América dizendo: vejam, eu acho que nós temos que ir até lá e nos arrependermos e pedirmos para ele vir até a América. Eu vejo todas estas coisas, mas se ele virão ou não, se os seus egos, os seus orgulhos vão entrar no caminho, eu não sei. Até agora eles têm sido orgulhosos, mas eu vejo nações africanas também vindo em delegações. Vejo líderes governamentais e de todo mundo também, por causa da visitação da nuvem de Deus em Kisumu. Então, provavelmente nós estamos sentados no limiar de um grande avivamento global aqui. Mas vamos esperar e ver se o orgulho deles, a carne e a carnalidade do homem, não vai se colocar no caminho disto. Mas tudo que eu posso dizer é que o tempo acabou e o Messias está vindo, e que todos que estiverem preparados serão levados para a glória. A Bíblia é muito clara que a intenção dele é assegurar que a igreja não passe pela ira, a ira vindoura. E eu já vi o outro lado. Eu já vi séria ação depois que a igreja for levada. Ao mesmo Deus que julgou Sodoma e Gomorra, a mesma nuvem que estava pairando sobre a terra antes dele drenar a água e deixar a terra seca, quando a terra era água, absolutamente, totalmente água e total trevas profundas.
E nós não sabemos por quantos trilhões de anos ele pairou sobre a terra antes que ele trouxesse luz e drenou a água. Esta é a nuvem que você vê que veio a Axumo. Esta é a nuvem que falou comigo aqui hoje. Esta é a nuvem que criou Adão no jardim. A mesma nuvem que destruiu toda a terra no tempo de Noé. A mesma nuvem que nos deu Jesus como Cordeiro glorioso e o trouxe e o anunciou aos pastores levitas. E disse para vocês que um Cordeiro é dado, um Rei nasceu, um Salvador chegou. O Criador dos céus e da terra. O Deus soberano. Aquele cuja soberania é totalmente incontestável, irrefutável. Tua, ó Senhor, é a grandeza, como vocês viram naquela nuvem inacessível. É espantoso ver as pessoas com seus celulares registrando-os no topo. A foto mais espantosa de todas que me chocou são as pessoas com seus celulares no overflow registrando-o no topo da tenda com os seus telefones celulares para cima. Isto me chocou demais. O mais temível Deus de Israel. Tua, ó Senhor, é a grandeza e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque de fato tudo que há nos céus e na terra são teus. Teu, ó Senhor, é o domínio. E tu te exaltastes como cabeça sobre todos. O Messias está vindo. Apartem-se dos falsos profetas. Apartem-se dos falsos apóstolos. Apartem-se da desobediência à voz do Senhor. Agora, até mesmo uma criança sabe que bem aqui na nossa frente levantou-se uma grande tempestade para os desobedientes, para os negligentes, porque o Senhor é o Criador e Ele veio agora para reivindicar a sua soberania sobre toda a criação. Ele veio para intervir neste perpétuo conflito entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça. E o Senhor vai receber a vitória. Estes dois profetas vão tomar a vitória para o Senhor. O Messias está vindo. Sejam santos. Creiam no Evangelho. Apartem-se da filosofia e da teologia. Simplesmente se preparem para o reino de Deus. O Messias está vindo. Preparai o caminho do Senhor. O caminho ungido, o caminho santo nos seus corações. Tenham zero tolerância ao pecado. Apartem-se do pecado sexual, do homossexualismo, da perversão sexual, das mentiras, dos falsos apóstolos, falsos mestres que vocês veem nos Estados Unidos, que estão estimulando a carne, te fazendo feliz e te conduzindo para o inferno. Retornem ao evangelho original da cruz do sangue, o evangelho da absoluta santidade e justiça, e reverência e temor de Deus. Honrem os seus profetas e vocês verão o reino da glória. Que o Senhor os abençoe. O Messias está vindo. Obrigado. Shalom.